Boa tarde, eu sou José de Souza Caetano Júnior e está muito calor, então eu queria falar hoje sobre paranoia. E por que eu gostaria de falar sobre paranoia? Porque uma pessoa pode e deve falar sobre paranoias, uma vez que paranoia é uma coisa que pode acontecer com qualquer ser humano. Ou seja, uma pessoa deve falar sobre paranoia quando ela for humana o suficiente para admitir que ela também já teve ou teme ter paranoias. Agora, a pessoa que teme ter paranoias, ela desenvolve uma paranoia de ter paranoia ou, na verdade, a paranoia já é uma paranoia mesmo que a pessoa não tenha paranoia de um dia poder ter paranoia, caso nunca tenha tido? Bom, eu fui acometido de paranoias já algumas vezes na vida. Na verdade, quando a gente fala sobre paranoia, nós estamos falando sobre dois conceitos. Um conceito geométrico, circunstancial, espacial, tridimensional ou bidimensional, caso seja um desenho, e a outra coisa é o conhecimento, a realidade, o pensamento. Então, noia seria o quê? Uma maneira de pensar, de ver a realidade. É uma expectativa. Então, quando nós temos a paranoia, com a nossa mente, nós não estamos no mesmo lugar que as outras pessoas. As outras pessoas estão no mundo normal, calmo, tranquilo, fazendo as coisas que devem fazer, e enquanto elas fazem as coisas que devem fazer, elas pensam na realidade como ela se apresenta. Então, as suas visões e até mesmo as suas imaginações tendem a ser descritivas e baseadas no conhecimento que adquirem imediatamente do que está em volta e também do residual da memória que a pessoa tem durante a sua vida. Ou seja, a pessoa enxerga a vida de maneira como da maneira que ela aprendeu a enxergar a vida, se ela aprendeu, ou ela enxerga a vida de uma maneira diferente. Essa pessoa, quando ela está enxergando a vida de uma maneira diferente, ela está numa paranoia. Ela acha que está em outra realidade, fazendo bem ou mal, ou lutando contra o reflexo do espelho inverso, do passado infinito do amanhã. Então, como você que está do lado de fora dessa paranoia e olha para aquela pessoa, vai saber se ela está no mesmo mundo que você ou não? É simples. Se eu olhar a paranoia dela e compreender, se eu conseguir ser compreensivo, ela está no mesmo mundo que eu. E eu estou no mesmo mundo que ela. Agora, se eu não conseguir ser compreensivo, eu não vou conseguir entender o mundo que aquela pessoa vive. E eu vou dizer, esse mundo em que ela está inserida é paralelo ao meu. Está geometricamente na mesma posição, seja horizontal, vertical ou diagonal, mas nunca se toca. A menos que você faça um truque, sabe, de ilusão de óptica. Então, enquanto aquela pessoa vive numa realidade paralela, toda a percepção que ela faz da realidade é real para ela. Ela realmente vive, sente tudo aquilo que ela está pensando. Então, se ela achar que o mundo está acabando, para ela o mundo vai estar acabando o tempo inteiro. Agora, se ela achar que está tudo bem, que está tudo correndo bem, que apesar do meu mundo ser outro e esse mundo não está concordando com o mundo que eu vejo através do meu mundo, então ela não vai estar mais em uma paranoia inatingível, inalcançável. E aquelas pessoas que estiverem do lado de fora, vendo a realidade normal, vão falar lá, aquela pessoa está um pouquinho diferente. Mas, na verdade, é uma realidade alcançável. Não nos causa nenhuma preocupação. Ou seja, a pessoa pode viver em paranoia e não gerar nenhuma preocupação. Ou a pessoa pode viver numa paranoia e não conseguir de maneira nenhuma estabelecer vínculos com as realidades que são adjacentes, perpendiculares, ou seja, que unem as realidades paralelas. Elas não conseguem ter esse aporte, esse relacionamento entre realidades. Quando você tem, dentro da paranoia,
uma mudança da tua ideia a respeito da realidade, você pode acalmar essa paranoia e direcionar ela para a paranoia de quem está mais perto. Ou para a realidade, que alguns descreveriam como sendo uma paranoia geral a uma realidade alternativa. Então, imaginemos que nós pegamos qualquer instrumento, como esse papelzinho de seda, e desenhamos umas retas aqui. Então, desenhamos uma reta horizontal, mais uma reta horizontal, vamos deixar ela bem forte. Aí depois outra vertical. E depois, por último, uma outra vertical paralela à terceira. A segunda paralela à primeira, nós temos um retângulo. Esse retângulo, ele permanece com duas linhas paralelas em cada uma das suas direções, ou seja, de leste a oeste, linhas paralelas, de norte a sul, linhas paralelas. Quando você dobra esse papel, as retas continuam retas. E quando você levanta ele novamente, continua da mesma forma. Agora, se eu fizer um ponto ao centro, vou colocar aqui pertinho, para as pessoas terem uma ideia de o que é essa experiência maluca a respeito da sua maluquice sobre geometria. Ok? Então eu fiz um ponto ali, não está muito bem colocado no centro, porque não há uma régua que possa medir os centímetros quando são feitos à mão livre. Por exemplo, essa aqui não tem medição, mas eu não fiz à mão livre. Bom, então eu coloco no centro a régua e depois eu coloco para fora retas aleatórias. A diferença entre elas é apenas a angulação que eu dou entre elas. E essa angulação também é aleatória. As retas podem atingir as extremidades do papel ou não. E elas podem cortar os ângulos aleatórios que eu estou fazendo no centro da imagem. No caso, no centro à direita. Muito bom. Então, agora nós temos aqui quase que, né, uma aproximação de ângulos bem divididos, apesar de aleatórios, e alguns não conseguem nem ser concêntricos, mas tudo bem. E aí você vê que quando você deita, ó, continua sendo a mesma reta. E a reta não se deslocou, ela deu umas entortadinhas, mas, né, não se deslocou. Agora, se eu continuar fazendo essa mesma coisa e colocar os mesmos ângulos aleatórios, é claro, enquanto os graus que descrevem entre si, partindo do mesmo ponto em comum, você vê que o horizonte não vai ficar perfeito. Alcançando ou não o final do papel, nós desenhamos como se fosse uma estrelinha, né? Que é um ponto de luz, do qual nós não sabemos exatamente como se forma a energia no seu interior, mas sabemos que os brilhos cintilam em todas as direções e, por causa da refração, nós enxergamos como que espadas ao redor das estrelas. Bom, e aí então nós temos aqui aquele velho retângulo, mas que agora ele parece meio gordinho. Não parece? Parece que as retas curvam a linha para fora. Parece que do ponto central se curvaram um pouco. E se eu continuar fazendo mais retas para fora, aparentemente elas vão se curvar ainda mais. Mas só aparentemente. Agora, se eu considerar a realidade paralela que eu vivo enquanto observo isso, realmente eu fiz essa coisa engordar, não é? Parece que lá de dentro sai alguma coisa que brilha como uma estrela em negativo e as retas ao redor se curvam. Agora, se eu pegar essas retas que estão curvas
e deitar, ao invés da minha imaginação, apenas o papel, elas voltam a ficar retas? Oh, aparentemente sim. Ou seja, elas permanecem as mesmas retas. E as retas adjacentes, que vêm como cordas de um buraco, através de um furo no poste, ou qualquer coisa assim, simplesmente voltam a ser paralelas. Por um momento, elas se tornam um pouco menos paralelas. Parece que estão indo a direções opostas, mas depois, novamente, cumprindo a mesma função, ou seja, uma linha reta, elas deixam de ser uma função por um momento. E, na verdade, nunca foram uma função, porque não se curvaram. Mas a nossa realidade se curvou. Então, por alguns segundos, nós estivemos num mundo onde não há retas e nem curvas. Num mundo onde há apenas as nossas impressões a respeito das retas e das curvas. Agora, se eu estivesse desenhando esse papel, imaginando que dentro dessa porta, que tem uma fechadura no meio, que não tem maçaneta, ou seja, eu esqueci o formato do desenho, eu esqueci o que eu me propunha, agora eu só estou vendo um estranho mundo a respeito das impressões que me causam aquele desenho. E aquele estranho mundo nem está lá no desenho, mas ele está no desenho que eu faço a respeito do desenho. E a pessoa que está ao meu redor vai achar que eu estou louco porque eu estou fazendo um desenho? De maneira nenhuma. Não interessa o tamanho do desenho que eu esteja fazendo com a minha mente nesse papel. A pessoa que está ao redor só vai ver outra pessoa desenhando. E talvez, se ela me conhecer muito intimamente, ela vai ficar imaginando. Ele deve estar pensando, olha lá, o dragão vai sair da porta, olha só. Ou seja, quem tem medo das paranoias? As paranoias. As paranoias têm medo das paranoias. Considerando que cada realidade individual seja uma realidade paralela à que é comum a todos, considerando-se que aquele ponto central está traçando todo o tempo retas paralelas na nossa dimensão e recebendo as retas paralelas que nós desenhamos com a nossa mente, você pode tanto enxergar que algo está saindo, como que você vai mergulhar por dentro daquela fechadura. E as pessoas que estão ao seu redor, elas vão estar fazendo outro desenho dessa realidade que elas estão enxergando, talvez em duas dimensões. E toda essa tridimensionalidade, seja dentro ou fora do desenho, pode ser uma realidade paralela comum ou central. Então, quando uma paranoia não tem medo da outra, sabe o que acontece? Todas as paralelas, em todas as direções, se curvando através do tempo, se encontrando de acordo com as curvaturas. E nós, de tão distante que vemos esses encontros, não conseguimos formular nossa própria realidade paralela. Então nós aceitamos essa realidade comum, seja ela com muitos paralelos ou poucos paralelos. E aceitamos que nela tem curvas que nós não vemos. Curvas que estão lá ou não. Dimensões adjacentes, para dentro ou para fora, que podem estar lá ou não, se nós não podemos percebê-las, não existem. Se nós podemos percebê-las, não importa qual a diferença de percepção que temos, é um mundo comum. E a felicidade? Pode estar escondida num segredo qualquer do universo?
E o universo vai contar para a gente esse segredo? O universo é paralelo à verdade que se manifesta? Ou a verdade que se manifesta vem de um ponto comum que nós não discernimos, por às vezes não estarmos na distância correta? E por fim, paranoia é uma coisa que tem tratamento. E quando você se trata a respeito dessa paranoia, seja psicologicamente, no mundo das formas, imagens e percepções, ou psiquiatricamente, mexendo nas linhas químicas do seu corpo, você pode obter o bloqueio dessa paranoia, a conformação dela com a realidade comum, ou a aceitação de partes aceitáveis dessas paranoias que você desenvolve. O principal a respeito de se você sentir qualquer paranoia é que você procure uma maneira de manifestar esse desconforto para as pessoas ao seu redor. Aqueles que te amam vão ser colaborativos, vão te ajudar a chegar no psicólogo, no psiquiatra, ou no padre, ou na igreja, ou na rua para tomar uma cerveja com os amigos, ou o que for necessário. E se a sua paranoia não faz mal para ninguém, isso é o mais importante. Porque, pelo menos, nessa realidade comum, de onde vem a felicidade, ninguém faz mal a ninguém. E mundo feliz para quem quer.